Meus irmãos, uma boa noite a todos. Possamos iniciar o Evangelho da noite de hoje com a oração, pedindo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, que possa trazer a todos nós que estamos sintonizados neste momento, aqueles também que porventura não estejam, mas que buscam a Jesus, que buscam a Deus, que possam receber essas bênçãos trazidas pelos protetores espirituais, que possam todos receber o amparo, a proteção, a serenidade aos seus corações e a proteção, nesse momento que nós vivenciamos em todo mundo, que possamos ter a proteção devida, espiritual, para que possamos sair mais fortes após passar por esta jornada, que com certeza nos deixará a todos nós com um sentimento de dever cumprido, com um sentimento que nós vencemos, que vencemos a nós mesmos. Esse é um dos objetivos dessa atual conjuntura que nós passamos. Nós vamos falar um pouquinho hoje, o tema da palestra de hoje, a importância da fé, principalmente em tempos difíceis. E nós fomos buscar no Evangelho, segundo o Espiritismo, onde nós vamos fazer aqui uma pequena leitura, do capítulo 19, a fé divina e a fé humana. É uma mensagem de um espírito protetor, Paris, 1863. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa e porque não se viu nele senão um chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres senão feitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje, e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes futuras. O homem de gênio, que persegue a realização de alguma grande empresa, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar. A essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com fé não existem más tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que, outrora, eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, meus irmãos, com essa leitura, nós vamos iniciando aqui mais
uma conversa, né, um diálogo, um momento que todo o planeta está passando e onde a gente precisa buscar forças, né? E onde nós vamos buscar forças para passar, para suportar, né? Às vezes entes queridos partiram neste momento de dificuldade, né? Muita dificuldade às vezes financeira também, pessoas passando necessidade. Então a gente vê que esse repositório, né, de informação que a gente pode buscar é a Bíblia, é o Evangelho de Jesus. E quando a mensagem vem nos falar que a fé é divina, mas é também humana, então acaba que nós temos duas responsabilidades, né? Primeiro, a gente buscar desenvolver, como ele falou aqui na leitura, que essa fé, ela, de início, ela é latente, né? ela é inata. E cada um de nós precisa desenvolver, através da vontade, para que essa fé aumente em nós, né? E o que é a fé? Qual é a fé que Jesus ensina para nós, que nós devemos buscar, almejar, vivenciar no dia a dia? É aquela crença, aquela certeza que nós podemos ter, que nós não estamos sozinhos. Que nós temos um Deus, Pai, que é todo-poderoso, que está vendo tudo que está acontecendo, né? Às vezes a pessoa pensa assim, mas por que Deus deixa acontecer esse tipo de coisa? Ou outras coisas determinadas? Mas na verdade, Deus está no comando, né? Jesus é o governador do orbe terrestre, então nada é por acaso. E de tudo isso que nós estamos passando, nós vamos tirar proveito. Aqueles que enxergarem aí uma oportunidade de crescimento. Aí cabe, né, a nossa, através da nossa fé, ter essa certeza que isso tudo é para nos deixar melhores, e nós tendo essa certeza, nós vamos ver isso com outros olhos. Nós não vamos achar que é uma injustiça, que é um castigo, não, nada disso. Não é esse o objetivo, né, desse vírus que está aí, né, dessa doença que pode afligir a todos nós. Então, nós precisamos realmente ter esse sentimento de entrega, colocar na mão de Deus. Precisamos fazer a nossa parte? Sim, precisamos. O que é a nossa parte? É ter todos os cuidados, né, de higiene, de limpeza, o álcool gel, a máscara, etc. Mas se nós estivermos fazendo tudo isso, né, se a gente não estiver menosprezando esse tipo de coisa, é entregar para Deus. A gente observa, né, que às vezes algumas pessoas assim dão um valor muito grande, né, assim, às vezes acaba adoecendo por causa de um medo exagerado, às vezes acaba adoecendo de outra coisa, daí vai passar ileso aí desse vírus que está aí, dessa Covid-19. Então, nesse momento, nós precisamos buscar a Deus, buscar o Evangelho de Jesus. Então, como ele nos fala, o objetivo, né, de toda e qualquer prova, qual que é aqui na Terra para o homem? É o crescimento espiritual. E a gente sabe que essa pandemia, ela faz parte de quê? O que a Terra está vivenciando hoje? Né? A Terra está vivenciando o que? A fase de transição. Isso faz parte da fase de transição. Transição de um mundo o quê? De provas, expiação, para um mundo de regeneração. Precisamos entender isso, que o que está acontecendo, lá na frente, nós vamos ver que foi bom. A própria energia do planeta está mudando, né? Então precisamos ver com bons olhos e ter essa certeza, essa confiança. Se eu estou fazendo a minha parte com relação às questões que são orientadas, entrego para Deus e pronto. Não preciso desesperar, né? Esse sentimento, né, essa entrega, essa certeza que o Pai está do nosso lado, nos gera o quê? Tranquilidade, nos gera paz de espírito. Se eu não buscar isso, as coisas de Deus, se eu ficar envolvido, né, em assistir tanta notícia, que às vezes é 10 vezes pior do que o que é na verdade, eu vou acabar adoecendo. Então eu preciso ter esse cuidado do que assistir, do que ler, né, para a gente realmente não exagerar na dose da preocupação, que pode gerar
inclusive doenças para o nosso corpo físico, né? Tem uma passagem no Evangelho de Jesus, né, na Bíblia, onde um homem se aproxima dos apóstolos, levando seu filho, né, e ele pede aos apóstolos que cure o seu filho, que hora aquele filho cai no fogo, que hora aquele filho cai na água, se debate, né? E os apóstolos, então, não puderam curar, expulsar o demônio. Lá fala que o menino estava endemoniado, né? Então, os apóstolos o levam até Jesus, e Jesus, então, vamos dizer, expulsa o demônio, né? Aquele menino é curado naquele momento, e depois os apóstolos vieram até Jesus, depois que passou aquele fato, e perguntou, mas por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Né? O que Jesus falou para eles? Por causa da vossa incredulidade. Olha só, a importância de ter fé em Deus, de acreditar, de ter a certeza que você consegue. Por quê? Você tem um pai que está atrás de você. Você tem Jesus, que é o seu irmão. Né? Então, eu estava escutando uma palestra essa semana, falando dessa questão. Se nós somos filhos de Deus, né? Se eu tenho Jesus como irmão, eu vou ter medo de quê? Eu tenho que ter mais confiança. Deus está do meu lado, Deus está zelando por mim. Tem o nosso anjo da guarda, né? Que a gente sempre tem, que nos protege. Então a gente precisa ter mais confiança em Deus, principalmente nessa hora de dificuldade, né? E aí Jesus fala, por causa da vossa incredulidade, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esse monte, né? Passe daqui para ali, o monte passaria. Então ele vem através dessa, vamos dizer assim, fugiu a palavrinha aqui agora, né? Mas dessa comparação da montanha, passe daqui para ali, ele quer dizer o seguinte: se nós tivermos fé em Deus, tivermos fé em nós mesmos, né? A gente elimina várias montanhas de dificuldades na nossa vida, várias resistências que ocorrem, a gente supera essas dificuldades e essas resistências, certo? Então, a gente faz a seguinte pergunta. Então eu preciso crer, eu preciso aumentar a minha fé. Por quê? Porque isso vai gerar para nós menos sofrimento, isso vai gerar para nós mais saúde. Por isso eu preciso preocupar com o meu lado espiritual, certo? E como que eu vou fazer isso? Né? Às vezes a pessoa se pergunta, às vezes eu me pergunto, como que eu vou aumentar a minha fé? É simples. Quando a gente precisa entender de algum conhecimento que a gente não entende, vamos conhecer sobre mecânica. Eu vou ter que estudar mecânica, eu vou ter que fazer um curso de mecânica, não é assim? Eu quero aprender sobre funcionamento do corpo humano. Eu vou ter que estudar biologia, eu vou ter que fazer medicina. E se eu quero aprender mais sobre as coisas de Deus, eu vou aprender aonde? Certo? Eu vou ter que buscar esse conhecimento. Como? Primeira coisa, eu preciso buscar ter uma religiosidade. E ter a religiosidade, buscar a religiosidade, normalmente, né, vai precisar buscar o quê? Uma religião, um templo religioso. Vai facilitar a minha espiritualização, a busca dessa religiosidade. Então, eu preciso me perguntar, eu tenho frequentado? Agora, é claro que não, a gente está impossibilitado. Mas retirando o tempo de pandemia, eu tenho buscado as coisas de Deus, né? Eu tenho buscado um templo religioso, eu tenho buscado conhecer mais da palavra de Deus. Eu tenho lido a Bíblia, eu tenho lido o Evangelho, um livro edificante, né, que traz conhecimento das leis de Deus. É o momento da gente fazer essa pergunta. É uma das finalidades dessa pandemia, certo? Então, para mim buscar esse conhecimento, né, primeiro, eu frequentar, eu participar de um templo religioso, seja qualquer que seja a escola religiosa, certo? Vai contribuir para a minha evolução, para o meu crescimento espiritual. Através desse estudo, né, que eu vou ter lá no templo religioso, que eu posso buscar individualmente também, eu vou conseguir aumentar essa minha fé, eu vou buscar essa minha religiosidade. A prática da caridade, a prática do bem ao próximo, né? E esse é um momento que a gente precisa muito pensar nisso, certo?
é um dos objetivos dessa fase que a gente está passando. E o Evangelho, né, de Jesus nos fala que a fé sem obras é morta. Então, nós espíritas, né, nós cristãos, nós temos uma bússola. Qual que é a bússola nossa? A bússola da caridade. Ela está apontando, né, para a caridade. O Evangelho fala que fora da caridade não há salvação. E eu preciso estar me policiando, eu preciso estar me perguntando o que eu tenho feito nessa área, nesse campo, né? O que eu posso vir a fazer, principalmente agora, que é a hora que muitas pessoas estão mais precisando, certo? Então, se a gente for pensar direitinho, né, qual que é o propósito desse vírus, dessa pandemia que assola todos os países, né? Qual que é o objetivo disso? Será se é só para as pessoas desencarnar, sem mais, sem menos? Será se Deus é injusto, não está vendo? Não. A gente sabe, né, a doutrina espírita é muito esclarecedora. Não existe nada por acaso, né? As pessoas que estão desencarnando, com certeza, isso já fazia parte, né, da programação reencarnatória dela, certo? Então, o que a gente observa? O que a pandemia tem mostrado para todos nós? O que descortinou? Primeiro, o medo da morte, né? O medo de desencarnar. Nos mostrou a fragilidade que são esses corpos que nós temos aqui nessa terra, certo? A fragilidade dos bens materiais, a fragilidade, né, do poder, nada disso tem peso nessa situação. De que adianta eu ter muito dinheiro e não ter um respirador para mim no hospital? Eu posso pagar milhões por respirador e não ter ele, né? Então, primeiro, passou uma régua assim, ó, deu uma nivelada espiritual em todos nós, certo? Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Então, isso faz com que a gente desperte para as coisas de Deus. E esse é o momento de despertar, certo? E é o momento de nós buscarmos mais as coisas espirituais. Porque a verdadeira pátria nossa é o lado de lá, é o plano espiritual, né? E essa situação de agora está fazendo muita gente pensar nisso, que antes nem passava pela cabeça, ou às vezes só buscava no momento de dificuldade as coisas de Deus, certo? Muitas pessoas estão refletindo, muitas informações estão chegando, e essas informações fazem com que nações inteiras se sensibilizem. Se a gente for observar, o continente africano, 700 milhões de pessoas não é comida que eu vou falar, não tem água e sabão para combater o vírus. 700 milhões de pessoas. Essa informação veio à tona agora, com essa pandemia. Isso gera mudança de atitude governamental. Isso vai gerar um esforço lá na frente para melhorar essa situação. 700 milhões, é mais de 3 vezes a população do nosso Brasil, certo? No Brasil, 100 milhões de pessoas não têm infraestrutura de rede de esgoto, água encanada. Também coisa que veio à tona agora, que as pessoas estão preocupadas. Por que estão preocupadas? Porque sabe-se que o vírus, né, ele sai nas excreções, vai para a rede de esgoto, não sabe ainda quanto tempo fica, se vai contaminar alguém lá na frente com esses dejetos, né, que saem dos banheiros, mas sabe-se que o vírus ele sai nas fezes, né? Então, tem essa preocupação no momento agora. Então, lá na frente, isso vai gerar inúmeros benefícios. Então, se a gente for observar, não é só coisa ruim que está acontecendo. Tem coisa boa acontecendo. Milhares de pessoas estão tomando frente, estão criando organizações para ajudar, né? A gente vê as notícias na televisão, a maioria são ruins, mas acaba que eles passam um pouquinho da parte boa, né? Milhares de pessoas vão até as favelas, vão até os bairros mais necessitados, né, se arriscando a contaminar para quê? Para ajudar o próximo. Pessoas que às vezes nunca tinham nem pensado nisso. Então a gente observa que está tendo um crescimento muito grande espiritual, certo? As coisas
que estão acontecendo, né, não são de todas ruins. Muita coisa boa está acontecendo, pelo contrário, né? Na Gênesis, né, tem o capítulo 18, eu vou ler aqui um trechinho. O capítulo que tem o título São Chegados os Tempos, a Geração Nova. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhes são predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Então a gente observa, né, esse capítulo aqui, ele se refere, ele fala também, faz alusão aos desencarnes coletivos, né? Então ele vem esclarecer um pouco para nós sobre o que a gente está passando no momento, né? Então, quando Kardec pergunta, né, se a regeneração da humanidade precisa renovar tudo, pegar os 8 milhões de habitantes que existem no planeta, tirar e trazer outros, não, ele fala que não. Que isso é inviável, né? Não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Aqui que a gente queria chegar, né? Então, a Terra passa por essa fase de transição, que a doutrina espírita, várias obras já nos relata, né, há muitos anos. Desde que surgiram, né, as obras de Kardec já há mais de 100 anos, certo? A gente entende que esse momento já iniciou há muitos anos atrás e não vai encerrar aqui, ele ainda vai continuar mais para frente, né? A transição ela é gradual, ela não se dá de uma vez, certo? Então ele fala que aqueles que estão aqui, que somos nós, que estamos encarnados hoje, né, para que haja essa renovação moral, e a pandemia, um dos objetivos é a renovação moral, é preciso o quê? Apenas disposição moral, ou seja, modificação em suas disposições morais. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu preciso parar para pensar, eu preciso parar para refletir no campo moral, no campo das coisas de Deus, né? O que eu preciso mudar? O que eu posso melhorar? Então, ele fala que basta que tenha essa disposição, certo? Aqueles que estiverem predispostos, que tiver com a cabeça aberta, com a mente aberta a novos conhecimentos, a mudança de postura, né? Às vezes, se eu sou uma pessoa arrogante, se eu sou prepotente, não, peraí, deixa eu pensar aqui, deixa eu tentar ser um pouquinho mais humilde, né? Falar com um pouco mais de brandura, deixar de ser aquela pessoa carrancuda, certo? Então eu estou sendo esse predisposto à mudança, certo? Então cabe a nós esse esforço, essa busca interior. Esse é o momento da busca interior, né? Cabe a nós estarmos com a mente aberta a sugestões ao campo do bem, porque ao campo do mal está cheio, né? Jesus já fala lá da porta larga e da porta estreita. Precisamos buscar a porta estreita. Esse é o momento, né? Deus, ele nos mostra, né? Vamos imaginar, eu gosto de dar um exemplo assim. Quando a gente vai fazer uma longa viagem, a gente não tem o Google Maps, que hoje tem aqui, né? A secretária, antigamente não tinha isso aqui. A gente ia pelas placas, né? Vou fazer uma viagem para Fortaleza. Aí eu teria que ir observando as placas, né? Vira à direita, siga e tal. Senão eu ia me perder, ok? E com as coisas de Deus? Quais são as placas que nos direciona, né, para o caminho certo? Uma dessas placas, né, é a dor, é o sofrimento, certo? Então, se nós estamos tendo algum tipo de problema, alguma dor, algum sofrimento, alguma dificuldade em qualquer campo que seja, eu preciso parar e refletir. Por que eu estou passando por isso?
O que cabe a mim mudar? Eu estou no caminho certo, será? Será se eu peguei a placa certa ou eu estou no caminho errado? E a pandemia, né, é uma grande dor, é um grande sofrimento, é essa placa que Deus está enviando para nós. Para a gente ver que a gente está no caminho errado, que a gente precisa mudar de direção. Isso de um modo geral, a grande humanidade, certo? Lógico, tem aqueles que esforçam muito, que estão no caminho muito correto, são espíritos que às vezes, né, já poderia estar até em outros planos mais evoluídos, mas de um modo geral, nós reencarnados aqui na Terra, nós precisamos buscar essa placa que indica o caminho correto. Em algum ponto da nossa vida, em alguma área, a gente pode estar indo pelo caminho errôneo. E essa dor que a gente passa hoje, o planeta como um todo, é uma dessas placas que Deus está enviando para nós, certo? Então o momento é de mudança. O momento é de mudança, o momento é da gente dar mais valor àquelas coisas que o dinheiro não pode comprar, aquelas que realmente têm um valor para nós, espiritualmente falando, certo? A gente dedicar um tempo a mais com a nossa família, tentar deixar um pouco o trabalho, né? Agora muita gente não está trabalhando, mas quando normalizar, certo? E principalmente buscar, tentar ajudar o nosso próximo de alguma forma. É como o Evangelho, fora da caridade, o Evangelho diz, né? Fora da caridade não há salvação. E nesse momento agora, aquelas pessoas, né, que têm condição de ajudar, é a hora que mais precisa doar, que precisa ajudar. É a hora da gente ser testado. Algumas pessoas, né, precisam de coisas materiais. Aqueles que têm mais recurso, é a hora de doar, é a hora de ajudar. Aquele que não tem condição de ajudar financeiramente, mas pode ajudar com a palavra, né, com incentivo, com ânimo, deve ajudar. Porque às vezes aquele que tem o material está para baixo, está desanimado, certo? O dinheiro não compra essa esperança, essa fé, né? Então às vezes aquele que tem menos vai ajudar nessa hora. Então ajudando ao outro. Esse é o objetivo, né? E dessa forma nós vamos acelerar a passar por essa fase aí. Esse vírus vai perder força, certo? E todos nós vamos sair com um grande crescimento espiritual lá na frente. Mas se nós esforçarmos nesse caminho da mudança, tentar deixar os nossos vícios materiais, nossos vícios morais, não é fácil, mas é a hora do esforço. É essa hora que vai separar o joio do trigo. Então, cabe a nós fazer um grande esforço nesse momento. E a gente agradece, né, a oportunidade de trazer o Evangelho através do convite do nosso irmão Genisvaldo. E convidamos, né, os nossos músicos a trazerem para nós mais 2 canções antes do encerramento. E que Jesus ilumine, né, ampare a todos nós, nos dê muita força, muita confiança para a gente superar mais essa tempestade que está passando. É só uma tempestade, não vai ser passando. Bela música, nós vamos chegando ao final, né, de mais uma reunião, de mais um estudo do Evangelho. E agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em torno do Evangelho de Jesus, que nesse momento é a nossa bússola, é o nosso pão, é o nosso medicamento. Que possamos ter muita força, possamos ter a certeza que esse momento vai passar e que nós, através da nossa fé em Deus nosso Pai, nós vamos vencer, vamos superar todos os obstáculos e todas as dificuldades. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.